Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Centro Universitário da Amazônia. E neste episódio estou recebendo o professor Felipe Eduardo, que é de Educação Física. O professor, ele é palestrante, empreendedor, tem especialização em gestão e marketing e é mestrando em gestão empresarial. Professor Felipe, seja muito bem-vindo ao Pode Crer, é um prazer lhe receber. O senhor que está aí com os nossos alunos de Educação Física, né? Conte um pouquinho pra gente aí de como é o curso de Educação Física, os nossos alunos aí. E seja bem-vindo ao episódio do Pode Crer. Muito obrigado, professor. Agradecer aqui pelo convite para estar participando do Pode Crer, né, o podcast da Unias a Mais. Então, maravilhoso poder estar participando aqui e junto das tecnologias estar podendo contribuir um pouquinho aqui com a formação de todos, a informação, né? É o que a gente veio para trazer para vocês. Exatamente. A pegada do Pode Crer é levar informações o máximo possível aí, né, para a comunidade acadêmica e também para as pessoas que estejam assistindo aqui nosso episódio. E, professor Felipe, nesse bate-papo aqui, eu queria entender um pouquinho mais, né, do senhor. Qual é o papel, né, do profissional da educação física? Eu acho que muitas pessoas logo imaginam, né? Professor de educação física está ali na academia, né, orientando. Mas não é só isso, obviamente, né? Eu queria que o senhor explicasse mais um pouquinho da importância, né, do profissional de educação física como um profissional da saúde nesse papel aí, né, de promover a saúde, o bem-estar, enfim. Bom, professor, é importante a gente salientar aqui que o professor de educação física ele vai muito além de desenvolver aspectos físicos e motores para a população de uma forma geral, dentro da faculdade, para a formação do seu aluno que está dentro, né, desse processo de educação. Ela vai muito além disso. E é essa formatação aqui que eu quero trazer um pouquinho para todos entenderem que, além do aspecto físico, tem o desenvolvimento do cidadão de uma forma integral, né, através da participação das atividades, de processo de disciplina, entre muitas outras situações. Então, o curso de Educação Física, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, ele pode trazer uma gama de possibilidades dentro do mercado de trabalho, né? E o profissional que se forma em Educação Física, ele está apto, sim, para promover saúde, né? Mas, além disso, a gente trabalha muito na prevenção. Isso é muito importante. Então, quando eu falo dentro de alguns projetos que eu tenho, o trabalho de prevenção da saúde, para que você não chegue a adoecer, ele é muito importante. Porque a educação física, quando a gente fala, eu vou promover saúde, quando a pessoa está doente, ela vai começar a se cuidar. E é muito além disso, a gente tem que pensar no tópico anterior, que é evitar que a pessoa chegue a um determinado tipo de doença ou a problemas motores, fazer com que uma criança se desenvolva na forma motora dela adequadamente, de acordo com a faixa etária, nível maturacional, mas também em aspectos comportamentais, para que lá no futuro ele tenha os benefícios dentro do convívio social, dentro do mercado de trabalho. Ou seja, é muito melhor mesmo, né, professor, a gente prevenir do que só buscar a solução depois que o problema já se instalou, né? E aí eu queria entender melhor como é que o profissional da educação física pode nos ajudar. É fazendo exercícios regulares, praticando um esporte? Sim, o esporte é uma das alternativas, né? Então, tudo que a gente fala de movimento, né, é importante. Só que a gente tem duas diferenças, que é o exercício físico e a atividade física. Então, São coisas diferentes. São coisas diferentes. Atividade física de exercício físico. Exatamente. Para mim era sinônimo, professor. Isso. Então explique para gente. gente. E é isso que é importante todos nós entendermos, né? A atividade física é um processo em que desde quando você acorda e quebra um estado de equilíbrio, eu acordei e eu vim caminhando um aluno para a faculdade, ou veio de bicicleta, né? Da feita que você começa a fazer as suas atividades do dia a dia, uma caminhada, passear com o cachorro, né? Passear com o filho, é uma atividade física, é algo do dia a dia, né? Mas quando você passa a ter aquela prescrição, aquele monitoramento, quando entra o profissional de educação física para lhe dizer, para programar o que você vai fazer, é exercício físico. É quando você sabe, né, o resultado que você deseja e que o professor de educação física vai estar lhe ajudando nesse processo de forma periodizada, programada, com controles, de forma segura. Então, através dos esportes, quando você está dentro de uma escolinha de esporte, de um projeto socioesportivo, o professor de educação física está lá
para mensalmente ou de 15 em 15 dias estar programando a estrutura do seu treinamento, né? Te orientando também no aspecto disciplinar, comportamental, como a gente citou anteriormente. Então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Por exemplo, eu particularmente, eu estava meio sedentário ultimamente lá, né? Até envergonhosamente eu falo aqui que eu estava meio sedentário. E aí, para mudar esse status aí, eu falei assim, olha, eu vou fazer um esporte. Eu tava meio enjoado de academia, de ir pra academia. Eu sei que é importante, mas estava querendo fazer coisas novas. Eu me matriculei recentemente numa escolinha de beach tênis. Estou 2 vezes na semana indo lá, tendo uma... Então agora, na verdade, eu estou fazendo um exercício físico, já que tem uma orientação, tem algumas regrinhas a serem seguidas. Essa questão comportamental que o senhor fala, eu percebo muito isso mesmo na hora que o professor manda recolher as bolinhas e botar não sei o quê. Então, essa seria a diferença. O exercício físico seria uma atividade física orientada, regulada, é isso? Exatamente, perfeito, professor. Porque para quem é uma pessoa sedentária, que estava parada, uma caminhada na praça, Já ajuda. ela já passa naquele momento a ser um exercício físico. Mas depois de um mês fazendo a caminhada do mesmo jeito, sem aumentar a intensidade, ela já faz com que o seu corpo esteja acostumado. Então, sofre processo de estagnação de resultados. E aí, o professor de educação física, como você tem o seu treinamento lá no beach tênis, ele vai dar prosseguimento à evolução, né? Através do seu conhecimento dentro da área, né? Dentro da formação. E então, isso é bacana também porque gera socialização, né? A gente conhece outras pessoas. É engraçado, né? Como uma semana fazendo já parece que dá uma disposição maior. Ainda que eu saio morrendo do treino, mas já dá uma disposição diferente, né? E, professor, eu acho que ganha uma importância cada vez maior a atividade física, principalmente nos tempos atuais, né? Em que a gente vê jovens, vê uma sociedade cada vez mais conectada, cuja atividade profissional é reduzida a uma mesa de computador, a um celular, né? Ou seja, e cada vez mais, então, acho que vem ganhando a importância da gente ter essa consciência. Por isso que eu acho que é importante, né, o Pode Crer aqui, você que está assistindo, ter essa consciência da importância de que o profissional da educação física tem para mudar esse cenário, né? professor, perfeito. Eu vou falar uma... Eu também sou professor do ensino básico, tá? Da rede estadual. Então, Então, o senhor lida com jovens lido com direto, jovens. né? Tenho uma filha que tem 8 anos. Então, esta geração, né, e falando ao público também, nós temos que nos atentar para a questão dessa evolução nesses aspectos de uma forma integral, físico, motor, comportamental, mental, né? Porque o aumento da violência, onde as crianças antigamente, pelo menos eu, né, meus pais, avós, conseguiam brincar mais nas ruas, né? Não tinham tanto acesso a jogos eletrônicos, a videogame, a celular, a tablet. Então, hoje, uma criança, se ela vê um computador, né, dessa geração, eles querem fazer o touch no computador, como se fosse um celular. Nem mexer tão bem no computador. A mão mexe mais. Eles mexem mais, eles já vão na tela. Então, é importante a educação física, nesse momento, lá nas escolas, né? Só que nas escolas, a gente tem que prestar atenção a um fator importante. O professor de educação física tem uma carga horária em que ele pega uma vez na semana, 1h30 cada turma. Então, a gente pode conscientizar e fazer alguma coisa dentro dos nossos horários que temos lá? Sim. Mas o professor de educação física, em todo esse mercado abrangente, né? O professor formado, o professor que vai estar trabalhando dentro das academias, dentro das escolas, nas praças, com as empresas, né, que tem de corrida, de treinamento funcional, esse profissional, ele é muito importante para esse desenvolvimento, né? Nesses aspectos que a gente falou de uma forma integral. Porque assim, você vê hoje em dia adultos, até os nossos próprios alunos, muitos deles com a mesma idade, com níveis maturacionais, no caso motor, né, de correr, de saltar, de receber uma bola, de arremessar uma bola, diferente. Sim. Alguns sabem, alguns não sabem, porque não tiveram isso essa lá no base, passado, né? essa base. Agora, professor, quando o senhor fala aí, né, do esporte promover essa questão da formação física, eu consigo entender facilmente. Mas eu queria que o senhor explicasse melhor um pouquinho aqui, né, de que forma essas práticas esportivas elas podem influenciar positivamente nesse desenvolvimento emocional, mental, né? Quando o senhor fala do físico, eu consigo entender, mas qual que seria o papel dos esportes no desenvolvimento mental e emocional? Principalmente também nesse período aí, pós-pandemia, enfim, né, que muitas pessoas
tem uma crise de ansiedade maior, a gente vê cada vez mais isso frequente, né? Exatamente. Então, a questão mental, né? Não só para as situações de inteligência emocional, mas também para as prevenções e tratamentos de ansiedade, né? Depressão, que nós vemos muito isso da pandemia, do século XXI e da pandemia para cá, isso aumentou de uma forma muito drástica, né? Eu costumo falar também sobre isso, que a educação física e o esporte, por exemplo, eles te preparam para a vida. Então, uma pessoa que pratica esportes, ela tende a ter mais rotina. Não é só questão fisiológica, que libera hormônios positivos para prevenir e para trabalhar de forma positiva quando aquela pessoa está em crise ou está se recuperando de crise. Mas também no caso, a prevenção é para que a pessoa tenha a rotina da prática do exercício físico. É para que a pessoa consiga, dentro desse processo, melhorar a autoestima dela, né? E aí, falando também de crianças, na minha época, acredito que, não sei se na sua, né? Nós não fomos formados dentro das aulas básicas, né, da educação básica, para aprendermos a lidar com frustrações, né? Para aprendermos a ter resiliência para superar um fato ocorrido e dar a volta por cima. E aí, a ter disciplina, né? Você aprender a ganhar, aprender a perder. Então, muitas situações em que a criança, às vezes, não é estimulada a passar por elas, acaba num futuro podendo influenciar, né? Impactando. Então, se eu fosse mais preparado, eu sempre fui da prática do esporte, da disciplina, de saber perder naquele momento, de competir, e eu sei que eu precisava me esforçar mais se eu tivesse perdido para poder dar a volta por cima daquela situação, daquela competição. Então, o esporte, ele ensina a pessoa a poder lidar com determinadas situações desses aspectos mentais, comportamentais. Você tem uma preparação, sim, para isso. E não é só no aspecto competitivo, só para aquela pessoa que vai competir, mas a pessoa que se programa, que começa a se inserir num hábito de prática de exercício físico, especificamente ela busca uma autossuperação mesmo. Ela, né? tem, se o profissional estiver por lá abordando da forma correta, principalmente nesse caso, né, para não desistir, para explicar o processo inicial, que é mais difícil, né, para poder colocar metas plausíveis para a evolução dessa pessoa, para os resultados, que a gente sabe que eu também trabalho com perfil comportamental, então cada pessoa tem um perfil diferente, onde você trabalha de forma diferente as necessidades e os objetivos dessas pessoas. E nos esportes, que é algo em grupo, também isso não muda, você tem um perfil de turma, né, e a gente consegue abordar. Então, alguns dos processos de melhoria sobre a questão da parte mental, né? O esporte pode ajudar aí. A gente falou resumidamente aí. Sensacional, professor. Então a gente vê como o profissional da educação física realmente ele é um profissional da saúde e completo, né? A gente idoso, procura um médico porque está com problema na coluna, ou então hoje em dia jovens, né, com ansiedade, muitos casos de depressão, tudo isso o esporte pode colaborar para prevenir, né, e para superar esse tipo de dificuldade, né? E o que é mais bacana, professor, é que sabendo disso e com essa pegada que o senhor nos passa aqui, né, a gente percebe que então nosso curso de educação física aqui da Unhas Amadas, ele traz essa formação diferenciada, né? Eu fiquei sabendo aqui, o senhor pode falar melhor, que o nosso curso inclusive promove campanhas, né? Conte mais um pouquinho aqui. Eu já fiquei sabendo que também a gente tem aí durante um período do ano, né, as Olimpíadas da Unhas a Mais, né? Ou seja, já que a gente conta aqui com esse curso aqui na instituição, tem competições, né? Tem o campeonato da amizade, né? Ou seja, nossos alunos então estão participando ativamente aí, né, e colaborando, né, para o bem-estar da comunidade institucional, mas também do público externo. Conte mais um pouquinho para a gente aí. Sim, porque isso acho que é importante, né, de ter uma formação diferenciada. Com certeza. Então, a Unhas a Mais, ela promove dentro dos cursos de educação física, né, através dos seus alunos, dentro das disciplinas de organização de eventos. Então, os alunos dentro de disciplinas... então tem uma disciplina no curso chamada Organização de Eventos. Isso, gestão, organização de eventos, já é justamente o que, além dos conhecimentos técnicos que nós temos dentro do curso, a biomecânica, anatomia, né, os esportes em si, handebol, basquete, esportes aquáticos,
gestão, marketing, né? Organização de eventos, que é O que é muito importante. importantíssimo, né? Até porque o profissional sai para o mercado de trabalho já tendo essa ideia de gestão, né? Então, nós temos sim aqui eventos que são realizados professor junto com os alunos, né, para estimular eles desde aqui da formação a estarem passando por processos de prática específicas do que eles vão fazer no futuro. E a Copa da Amizade de futsal, ela vem assim como as Olimpíadas, né? A Copa da Amizade de futsal, o nome já diz, é para a prática do futsal. Um torneio de 2 dias em que integram todos os cursos. É um evento muito interessante. Ele é de curto prazo, mas ele envolve os cursos de odonto, medicina veterinária, educação física. Eu ouvi dizer que o direito é o melhor, Direito. Acho que é campeão. Inclusive, o direito tem a atlética, né? Que desenvolve e promove o esporte. Então, eles estão à frente aí de muitas competições que são disputadas aqui, né? No Pará, no norte, e às vezes eles até vão para outros estados. E olha, professor, eu quero fazer um pedido aí, inclua nessa modalidade das Olimpíadas da Uniesa Mais, que em breve, né, vai ser lançado aí, a modalidade de beach tênis. E me convide, porque algo me diz que o ouro é meu. Tá em alta, né? O beach tênis. O ouro é meu. Vou fazer dupla, sabe com quem? Magnífica. Magnífica tá aqui no meu ponto aqui já me falando, ó, vai ser dupla, então vão ser o primeiro inscrito aí a participar dessa competição. Vamos focar na preparação também, né? Isso é verdade. Tem que dar uma melhorada mesmo. Preparação técnica, física. Porque eu acho que em um ponto eu já vou estar representando a Uniesa Mais é verdade. Então, mas as Olimpíadas também, né, professor, como você citou, que não é só o futsal, são diversas outras modalidades esportivas, o handebol, o basquete, a questão aí da natação, né, do vôlei de praia, dentro da nossa estrutura, futebol de campo, ela aborda diversas modalidades, ou seja, deixa de incluir só o futsal para aqueles que não têm tanta habilidade ou não gostam, e você abrange. Que é o meu caso. E você abrange. Então, foi nisso que a gente pensou em evoluir para as Olimpíadas. Nem todo mundo jogava futsal. Nós trouxemos uma abordagem para que todos pudessem, durante uma semana, participar, sair um pouco da rotina, conhecer outros cursos. A forma de integração é importante, né? Então, os objetivos principais, a promoção também da saúde, né? Você, às vezes, entrar em contato com o esporte e depois, eu quero continuar praticando esse esporte. O estímulo. Então, isso aí foi maravilhoso. Então, olha, em ano de Paris 2024, né? Esse ano tem Olimpíadas lá em Paris, né? Também tem Olimpíadas Uniesa Mais aí, né? Ou seja, dá uma movimentada aqui na instituição. É uma coisa também que a gente não vê em qualquer lugar, né, professor? Isso aqui é uma coisa que, além de, claro, promover a saúde, promover o esporte físico, o exercício físico, melhor dizendo, que agora eu já sei a diferença, também promove toda uma integração. Isso é muito bacana, né, para criar um clima amistoso, um clima bacana, né? E você que está assistindo aí, então, aproveite e comente aí, né? Qual esporte você competiria na Olimpíadas da Uniesa Mais? O que você seria do time o quê? Futsal, vôlei, natação. O senhor seria de qual, professor? Olha, eu já fui atleta de natação e gosto bastante de futsal, já joguei futsal. Então, futsal e natação, minha paixão, eu participaria. Inclusive, já participei em uma das Olimpíadas, competi lá com os alunos, brinquei com eles, foi bem bacana. De o quê? De futsal? De natação, de natação. Bem bacana. Então, isso é importante, né? A Uniesa Mais, eu costumo dizer que ela tem essa proximidade com o aluno, né? O profissional, o professor, o coordenador, a equipe de colaboradores, ela tem a proximidade. O aluno, ele consegue chegar de uma forma bem eficiente, tranquila, com o professor, com o coordenador, com a direção de uma forma geral. Então, isso aí, a gente está jogando lá um momento em que diferente de sala de aula, e o professor poder estar lá do lado de um dos times de aluno, aí é complicado também, que ele fica puxando, mas existe isso. É naquela hora que o aluno vai se vingar, aquele meio ponto que o professor não deu, exatamente, né? Aí no caso do beach tennis vai me dar uma cortada, como é o professor? Smash, né? Smash? Isso. Tô aprendendo os termos ainda lá, mas brincadeiras à parte, é muito bacana lá. Professor, eu queria lhe agradecer aqui a sua participação, realmente um bate-papo super bacana para a gente começar a movimentar aí, né? E levar essa informação da importância do esporte, do exercício físico, né? E aproveite e fazer um convite aí, né? Para quem tem vontade ou quer conhecer melhor, né, o curso,
fazer educação física, faça o convite aí para vir para a melhor, né? Para a Unias a Mais. Com certeza, professor. Então, você que deseja estar neste mercado, que nós falamos aqui Vem crescendo cada vez mais. Que vem crescendo, o bacharelado, a licenciatura, em específico aqui o bacharelado, onde você tem formas de atuação em academias. Muitos pensam que é só em academia, né? Sim. Mas você tem uma área do empreendedorismo, tem uma área do empreendedorismo enorme, tá? Onde você pode estar atuando dentro de condomínios, através das práticas esportivas. Hoje é muito comum, né? Exatamente. Condomínios que às vezes contratam personal para... Exatamente. Como a gente, em hospitais, em clínicas, através das políticas públicas, eu costumo falar, atenção primária. Eu vejo muitos profissionais, aqui não, né? Aqui a gente forma para isso, para você saber elaborar um projeto, para apresentar para um município, para dentro desse município, promover as ações, prevenir, né? Como a gente falou aqui. E isso foi só um resumo de diversas áreas de atuação, através do rendimento, né? Que a gente tem na área do bacharelado e da licenciatura, né? Quem é que se adequa ao perfil de dar aula, de lecionar, tanto para o ensino básico, os concursos que tem aí, né? Que estão abrindo cada vez mais, assim como o nível superior também, a educação física, ela pode te dar essas possibilidades, né, da formação do cidadão, da prevenção de doenças, do empreendedorismo, da gestão. E você que trabalha com futebol, natação, esporte, ou dentro de academia, que você vê o personal trainer como um mercado também abrangente. Então, se profissionalize através da Unias a Mais, a gente pode ajudar, né? Com todas essas habilidades, além das técnicas, aí desenvolver você a como produzir um planejamento ideal, até divulgar o seu produto, o seu serviço. Então, é uma coisa impressionante. Perfeito, excelente. A cada episódio, professor, eu fico com vontade de seguir aquela profissão. Então, hoje eu termino isso daqui com vontade de ser um profissional da educação física. E você não deixe de comentar e de curtir esse vídeo, dizer se gostou, de mandar para os seus colegas, né, que você quer que tenha essas informações que foram repassadas aqui. E não perca o próximo episódio do Pode Crer. Tchau, tchau.